seja Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos, amém? Coloque a mão no seu peito, por favor. Ore assim comigo. Poderoso Deus, amigo de todas as horas, se eu estou aqui hoje, foi porque os teus livramentos sempre me alcançaram. E eu vim render mais uma vez o meu culto de ação de graças, confessando que só o Senhor tem o poder de trazer o refrigério para minha alma. Eu preciso do Senhor. Vem me acalmar, vem me dar a direção, vem revelar a tua palavra. E para isso uso o pregador e alcança as áreas da minha vida. Acende a luz nos lugares que eu não enxergo, pois eu estou repreendendo toda obra maligna, eu estou repreendendo toda ação diabólica, todo atrapalho, e me colocando nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, capítulo de número 11, somente o versículo 4. Dificilmente eu falo para vocês o título de uma mensagem que eu escrevo aqui. Mas esse, como eu escrevi também aqui, eu achei muito interessante. Olha só, existe uma maneira certa de fazer algo errado? Eu vou repetir. Existe uma maneira certa de fazer algo errado? Pois bem, Gênesis capítulo 11, versículo 4, diz assim a minha tradução: E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Amém? Assente-se, por favor. Você entendeu a pergunta, né? Existe uma maneira certa de fazer algo errado? Pois é o que nós estamos observando no nosso cotidiano, que sempre aconteceu. Pessoas tentando fazer algo certo, uma coisa errada. Nunca vai dar certo. Você nunca vai conseguir, por exemplo, tentar levar algo que é contra um princípio de casamento de uma forma certa. Você nunca vai conseguir tentar usar algo certo, algo errado, desculpe, como a droga, por exemplo, de uma maneira certa, desse jeito. Lógico, nós temos os princípios farmacêuticos, eles podem auxiliar por um tempo, mas o que eu estou dizendo é a pessoa que, você entende o que eu estou falando? Tentando usar algo errado de uma forma certa. Olha só, uma vez eu estava folhando uma revista, faz anos isto. Eu estava folhando uma revista e vi repetidas fotos de uma mulher que foi presa várias vezes e o que o uso das drogas acabou fazendo com a sua aparência. Ela tinha fotos dela jovem, bem bonita, e daqui a pouco as outras fotos ela foi se acabando, até que ela ficou irreconhecível. Parecia, eu não sei, parecia um zumbi, né? A última foto dela. Para mim ela representou o resultado de uma confusão. Para mim ela apresentou o resultado de Babel, que significa confusão. Com certeza, ela foi fruto de um lar desregrado, de um lar sem pais sadios, sem referência nenhuma de amor. Com certeza ela foi fruto de um lar sem limite, sem cuidado. Uma mulher foi resultado de uma construção sem Deus. Uma Babel, uma confusão. Tentaram construir algo sem Deus como base
e princípio. E o resultado foi inverso. Pessoas que se miram para afastar a solidão, acabam solitárias quando se casam e não seguem os princípios de Deus. Vêm na igreja, escutam cultos, escutam mensagens e tudo isso, mas o ego ainda é muito forte. E Jesus diz: minhas palavras, bem-aventurada, esses eu vou assemelhar como uma pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha. A tempestade vai vir para todo mundo, mas essa casa vai permanecer. Amém? Olha para cá. Então, aí você percebe pessoas que estão tentando edificar algo sem Deus. Pessoas que buscavam dinheiro, eu quero dinheiro, mas o princípio era errado, acabavam endividadas. Pessoas que buscavam fama e reconhecimento e acabavam envergonhados, frustrados, fugindo de notícias e de pessoas, porque acabavam amargurados e envergonhados. Enfim, tentaram formar algo sem Deus, uma família sem Deus, edificar algo sem Deus, o resultado é destrutivo. E mesmo os que dizem não precisar de Deus, como aquelas pessoas que dizem que são ateus, na verdade, falar que é ateu eu acho difícil por um princípio ativo dentro da gente, né? Um princípio de eternidade, de contemplação. Na verdade, ateu para mim só é uma pessoa amarga, com uma frustração religiosa ou de criação, ou qualquer tipo de amargura ou mágoa. Só, sinceramente, é isso. E ainda bem que está gravando. Tá? Então, mas essas pessoas, se elas quiserem ter algo edificado na sua vida, mesmo que a pessoa não acredite em Deus, e elas quiserem edificar, elas vão ter que ter os princípios de Deus para edificar algo. Respeito, manutenção, amor, honestidade. Elas vão ter que ter os princípios de Deus se quiserem edificar algo. Senão, tudo vai ser confusão. Porque é Deus que chega no meio do caos e fala que haja luz. E pelos seus princípios ele recoloca as coisas todas no lugar. Não há uma maneira certa de fazer algo errado. Uma vez chegou uma pessoa para mim, muito religiosa, muito teóloga, e uma pessoa já de idade. Me chamou para conversar. Então, pastor, conheci uma mulher aí no meu trabalho, e de repente... Pastor, a hora que eu vi, a família dela começou a falar, viu? Você só fica arrumando esses tranqueiras aí? Você precisava arrumar um homem como esse daí? Trabalhador? Olha quanto serviço que ele fez hoje, né? E ele se encheu, o que é o ego, né? A carência e o ego. Esse senhor casado, há muitos anos atrás eu fiz o casamento dele, muitos anos, não é aqui da igreja. E de repente, foi se enchendo o ego. E ele ficava... Quando chegou de noite, a outra, confusa, entrou debaixo dos lençóis. E ele posando na casa dos familiares. E de repente, passam uns dias e ele vem falar comigo, então, eu vou tentar isso aí. Eu vou tentar com ela e coisa e tal. Eu falei, mas como o senhor vai tentar? O senhor é um homem casado? Pastor, eu preciso de alguém que faça a obra de Deus comigo. Eu falei, o senhor está fazendo a obra de Deus assim? O senhor quer fazer algo errado da maneira certa? Alguém na Bíblia que começou algo errado assim, sem Deus e deu certo? Ele falou, Davi, a espada nunca se apartou da casa dele, o filho do velho morreu, houve um homicídio, Davi não pôde fazer a obra de Deus, construir o templo das suas mãos ensanguentadas por essa injustiça. Você não está entendendo, o senhor está querendo, você está entendendo o que eu estou falando? Pessoas que tentam fazer nós, da palavra de Deus, emaranhar situações, embolar coisas, e depois nessa gambiarra dizer, olha lá, e aquela de lá, e aquele dali. É o tal da pessoa que vai no supermercado, que devolve o troco a mais e dizem, foi provisão de Deus. Existe como, meu irmão, fazer essas coisas? Não existe fazer uma coisa errada da maneira certa.
Tá? Então essas pessoas aqui, se você for ler o contexto, que já é muito conhecido, o contexto da Torre de Babel, né, essas pessoas se reuniram para construir algo sem Deus. Se reuniram para construir algo sem os princípios de Deus. Não tem problema você se reunir e não tem problema você construir algo. Você pode ser um baita do engenheiro, um baita de um trabalhador, você pode ser uma pessoa muito resistente, mas se você não tiver Deus como base dos teus princípios, não vai dar certo, porque Ele é a fonte da vida, Ele é a estrutura de tudo que permanece. Está entendendo? Eles estavam animados, eles estavam empolgados. Você conhece um casal de namorado empolgado? Já conheceu? Já conheceu? Conheceu um trabalhador empolgado chamado cavalo paraguaio? Só dá aquela partida. Daqui a pouco. Ou o casal de namorado empolgado, nós se ama, nós quer casar. Depois, vira a faixa de Gaza. Síria, só guerra, só situações. E numa guerra, quem acaba pagando o pato são os inocentes. Não é? Olha só. Então, eles queriam construir uma cidade, eles queriam viver unidos, e não há algo de errado nisso, a não ser o propósito. Eles desafiaram a Deus, sendo independentes de Deus nos seus princípios, como Adão e como Eva. Quiseram independência da opinião de Deus. Qual o seu propósito em trabalhar? Qual o seu propósito em casar? Qual o seu propósito em permanecer casado, ou estar na igreja, ou fazer algo? Eu afirmo a você que o tempo prova os propósitos. A Bíblia diz que na tenda dos justos o ímpio não permanecerá. Uma pessoa com um propósito errado, no meio de um povo que tem um propósito correto, ela não permanece. Existe um período de colheitas, e a mentira, ela aparece. O joio, ele é colhido. A pessoa é provada. Nesse período que nós vivemos, não só de pandemia, aqui na igreja, por exemplo, de 1 ano e meio, um tanto de provação, engraçado. Teve êxodos, teve situações, mas nós podemos contar realmente entre nós com pessoas que permaneceram. A obra continuou. Você está entendendo? Está em dia, está tudo certo, estamos avançando. Mas o que eu estou dizendo para você é que os propósitos do coração, eles são provados. E a pessoa que só quer tirar proveito, não permanece. A pessoa num casamento que só quer ter vantagens, não consegue. A pessoa num trabalho que ela não colabora e só quer não permanece. Isso é um princípio. O princípio de autonegação para algo existir. O próprio Jesus veio entregar a sua vida para que existisse essa comunhão minha e dele, tua e dele. Céu povoado. Ele se entregou. O princípio da existência é a autonegação, o serviço. A base é a entrega, é a comunhão, é a parceria. Palavra. Eu afirmo a você que o tempo ele vai provar os propósitos, que o amor para existir e ser destacado como ouro, ele precisa que o ego seja queimado, porque o ego não resiste às provações, mas o amor sim. O amor sim. Amor não é poesia, não se baseia em poesias. O amor, meu irmão, é uma guerra interna que você se nega para que exista a convivência, para que exista a aliança. Deus não permite a nossa vitória só. Ilusão deste mundo. 1 Coríntios versículo 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que edifica a torre? Quem que edifica o nosso lar? Deus Pai através de Jesus.
a vitória vem através de Deus. A vitória não vem através de coisas, a vitória não vem através de bens, a vitória não vem através de pessoas como base, a vitória não vem através de habilidades. Se você está vivo é porque Deus está te abençoando, se você tem alguma conquista é porque Deus te deu, porque a vitória vem dele, a vitória não vem da fama, porque se viesse da fama, Lady Di, lembra da Lady Di? Não tinha uma vida que era um caos, um verdadeiro desastre, em várias situações e escândalos, até a forma trágica como ela morreu, fugindo dos paparazzi, e teve todo aquele acidente, que você não sabe até onde vai, até onde não vai. Se a vitória viesse através do dinheiro, Freddie Mercury não teria morrido como morreu, solitário, perdido, confuso e declarado triste. Se a vitória viesse através do casamento, o próprio Jesus tinha casado. Você está entendendo? E uma famosa aí que dançava rebolando nos anos 70, não tinha separado 17 vezes já. A vitória não vem através da beleza, não é? A vitória, porque beleza, ela não tem padrão. Olha, escute o que eu vou falar, beleza não tem padrão. Eu não sei se você achava o José Rico, dos cantores, bonito, mas eu lembro de uma reportagem que eu assisti dele, você pode procurar em rede social, uma reportagem de 1993, ele já tinha, nessa reportagem, ele já tinha 24 filhos. Por isso que eu falo que não tem padrão de beleza. Em 93, imagina depois. Mas ele começou a construir algumas coisas que ele não viu o fim, ele não terminou. Só aquela casa de 113 peças dele, não é verdade? Então, a vitória ela vem através de Jesus. Então, seja o que esteja fazendo, veja se Jesus está ali nesses princípios. Senão, não tem como. Tá? Eu peço que você busque esses princípios para a construção. Eu coloquei alguns pontos de... Meu irmão, princípios para a construção são muitos e muitos e muitos. Eu podia ficar aqui falando um bom tempo com vocês, e mais um culto, e mais um culto, e mais um culto. Mas eu destaquei o que me veio na mente aí de primeira. Tá? Então, olha só, princípio de construção. Planejamento, número 1. Você quer construir algo, você quer casar, você quer participar de uma instituição, você quer ser cristão. Por mais ansioso que você seja, ansiosa, por mais ansiosa que a pessoa seja, ela tem que ter um mínimo de planejamento. Senão, como diz a música lá, vai vivendo a vida por viver, não constrói nada, vai envelhecendo, não tem nada, e vai culpando outras pessoas. Os que se declaram vida louca, você já viu isso? Os que se declararam vida louca, na verdade não eram vida louca, porque depois eles viram o resultado das suas irresponsabilidades e não planejaram. Não é? Os seus últimos tempos de vida, os seus últimos anos de vida, realmente foram um desastre. Aquelas pessoas que aparentemente viviam sem limites e coisa e tal. Foi desastroso. Você lembra aquele jovem na escola que você estudava, que era o cara, que era a deusa? Você lembra o resultado disso depois de um tempo? Hoje, quando você vai ver, o que construiu? Senão amarguras, tristezas, lamentos, insistência de orgulho e culpando outras pessoas. Como eu já disse esses dias, cuidado com as pessoas que vêm com histórias de que eu sou vítima e que aquela pessoa não presta. Cuidado, porque as verdadeiras vítimas estão em silêncio. Cuidado. Se você quer construir algo, precisa-se de planejamento. Se você não planejar, se você não fizer a estrutura, o dinheiro não calcular, o que Jesus diz? Aquele que planeja, calcula, aquele que quer construir uma torre e não calcula primeiro, vai passar vergonha. Aí casei com você, daí passam uns dias, mas eu não sei se eu gosto de você, eu gosto da Mariazinha lá de trás ainda, que eu me relacionei, e daqui a pouco larga aqui, já tem filho aqui, larga, tá lá de novo, mas não sei se era você, eu achei que ela, ei! Entrou numa faculdade, não, eu quero cursar engenharia, daqui a pouco, mas não é isso, porque tem muito cálculo.
Então eu vou fazer alguma coisa mais na área de humanas. Vai fazer, mas não é tanto isso, sabe? Esse negócio é muito relativo. Então eu quero fazer mais na área. Aí vai parando com faculdade, vai estudar, daqui a pouco tá vendendo coisa na rua, assim, meio ambulante, meio. Até os familiares cansaram de pagar mensalidade de faculdade e ajudar. Nós precisamos ter planejamento. Aí a pessoa parece que tem uma vida boa porque posta fotos de passeios, mostra fotos em redes sociais de tudo. Mas como não tem planejamento, não tem resultados sólidos de conquista, seja qual for a área. Segundo ponto que me chama a atenção, segurança. Se você construir algo, existe um limite e risco, que ainda assim te passe segurança. Eu sempre digo isso, e você pode tomar isso para você. Passos firmes. Debaixo da palavra de Deus, mas passos firmes. O teu tempo de planejamento de segurança não é um tempo perdido, não. Se você está namorando há alguns meses, se você está calculando para comprar, adquirir algo, para dar tal passo de fé, ou fazer alguma coisa, passos firmes. Porque senão, você vai viver se enroscando com pessoas. Meu irmão, olha para cá, o que vai custar a tua torre? Eu quero ser rico e famoso. O que vai custar a sua torre? Porque alguns, custa a família deles. Chega no final da vida, não tem ninguém. Quantos fúnebres que eu já fiz? E não tinha os filhos ao redor. Não tinha. O que tinha depois era uma briga por dinheiro, herança, mágoas, e alguns falando besteiras ainda. Alguns custam a salvação. Custa a salvação, porque a pessoa realmente alcançou o objetivo aqui na terra que queria, mas matou muita gente, transpassou muitas pessoas, se aproveitou de muitas pessoas, e às vezes a pessoa diz assim: eu nunca tirei comida da boca de criança, eu nunca roubei dinheiro de creche de hospital. Quando faz licitação com uma cambada de prefeito, roubando 20% para prefeito, para conseguir licitação e fazendo aquilo, está roubando de criança sim, está roubando de doente sim, está aprontando sim. Então, o que você está planejando fazer? O que vai custar? Às vezes vale a pena quando a torre é parte do serviço de Deus, porque qualquer perca para Deus é lucro. Jesus falou que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Por mais que colocasse os cristãos no meio de uma arena, parecendo que tudo estava dando errado e que não teria sucesso naquilo, a igreja só crescia, e aqueles homens, na verdade, estavam sendo promovidos como mártires. E no céu, meu irmão, os maiores. Isso é bíblico. Primeiro ponto, planejamento. Segundo ponto, se você quiser edificar alguma coisa, segurança. Vou levantar uma casa de qualquer jeito, na primeira tempestade ela vai tombar. Olha o nível, olha a pressa, olha o acelero. Segurança. Família também. Nós vai casar, não tem estrutura nem emocional, nem financeira, nem maturidade para N coisas. E aí? Terceiro ponto, presta atenção nesse ponto. Se você quer edificar algo, qual é o propósito disso? Qual é o propósito de você querer edificar o que você está edificando? Por que você quer fazer isso? Pastor, eu quero ser um empresário de sucesso. Por quê? Porque eu quero ter uma vida sossegada. Você está enganado. Você quer ser um empresário? Por quê? Porque daí eu quero pegar e viajar de cruzeiro, assim, eu e minha família. E olha, achando que essas pessoas não pagam o preço. Teve uma propaganda de uma marca de carro aí famosa, de um carrão que na época custava uns 150, 120 mil reais, mais ou menos isso. E de repente a propaganda aparecia assim. Eu não lembro o nome do patrão ali, Olavo, acho que era isso. O Olavo não veio hoje. O Olavo não veio? Desligava o monitor. O quê? O Olavo não veio? Já relaxava não sei o quê, o botão. O quê? O Olavo não veio? Já fechava a porta. O quê? O Olavo não veio? Todo mundo ficava desse jeito. Onde que o Olavo foi? O Olavo está de folga hoje.
Olavo era o chefe. Aí ele passava com aquele carrão em um lugar assim. Daí a frase aparecia: porque não é para todos. O cara trabalha. O cara é exigente. Ele paga o preço. As pessoas perto dele têm que se posicionar. Porque ele tem propósito, a finalidade dele. Alguma pessoa: eu quero ficar rico para quê? De que jeito? Você está enganado em muita coisa. Acostumado a ver aí pessoas que vivem de propaganda, ou filhos de pessoas ricas que esbanjam. Você está entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado. Qual que é o propósito disso? Não se iluda, achando que vai ficar rico sem trabalhar. Não, pastor, eu conheço muita gente que ficou rico sem trabalhar. Não. Trabalhou às vezes da forma errada. E vai cair essa casa. Vai cair. Pode ter certeza. Pastor, então, qual que é o propósito? Bem, eu quero casar, por quê? Qual que é o propósito disso? Eu quero edificar um casamento, qual que é o propósito? Porque eu quero receber massagem no meu pé direto. Eu chego em casa, às vezes eu queria tanto uma massagem no ombro. Eu quero, sabe, ter intimidade no meu casamento toda vez que eu estou assim. Eu quero uma pessoa, puxa, eu sou tão carente, então eu quero carinho. Eu quero casar porque... o ego. Qual que é o propósito? Puxa, eu gosto dessa pessoa, eu quero melhorar a vida dela, tenho certeza que também ela vai melhorar a minha vida, a gente vai... Casamento é um conjunto de consolos. O casamento, ele é um consolo. Ele deve ser um consolo. Se não está sendo assim, o propósito está errado e você tem que se auto-rever nesses princípios. Porque eles são bíblicos. José e a sua esposa, que eu não lembro agora, lá no Egito, mesmo que tivessem etnias diferentes, Deus colocou os dois, e o nome de um era Manassés, o outro é Efraim. Isso é, Deus me consolou, o outro é, Deus me prosperou na terra da adversidade. Os filhos apresentavam reflexo disso tudo. Você está entendendo? Esse é um princípio de casamento, de parceria. Qual que é o propósito que você tem para querer ser pastor? Eu lembro uma vez que eu estava fechando a igreja aqui, cansado. Aí eu estava fechando a igreja e uma pessoa estava lá fora, entrando no carro. Eu era o último que estava saindo da igreja, como a maioria das vezes a grande maioria das vezes. E daí, de repente, chegou um casal e começou com aquela história: então, nós perdemos ônibus, nossa vida, não sei o quê. Você não tem dezão para me arrumar? O homem que dizia querer ser pastor e coisa e tal, olhou para a pessoa no carro e falou: pastor da igreja, aquele de lá, entrou no carro e saiu para vir falar comigo. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, né? Eu quero reconhecimento. Se algumas pessoas pudessem falar o verdadeiro propósito, iriam falar: o que eu quero é reconhecimento, o que eu quero é que as pessoas me respeitem, o que eu quero é usar disso para me mostrar uma pessoa boa, mas na verdade eu estou me aproveitando de pessoas de intenção boa, dizendo que eu sou bom, tanto homens quanto mulheres. E você tem acompanhado nas mídias aí pessoas que usaram de fatores aí para alcançar dinheiro, para alcançar uma boa fama, mas se aproveitando de pessoas, fazendo coisas ruins, não é? Então, eu quero ser pastor, mas tem pastor sem Deus. Pastor apacenta, e isso dá muito trabalho, gente. Quantas vezes, eu lembro, olha, faz o quê? Só esse carro meu aí, vai fazer 11 anos que eu estou com ele. Eu fiquei mais 3 anos com o Gol, e o Escort eu fiquei quase 1 ano com ele, fiquei 11 meses. E eu não tinha carro naquela época. E eu lembro que eu trabalhava no hospital e eu acordava às 5 horas da manhã. E eu lembro de dias que, depois do culto, eu ficava até meia-noite atendendo, dependendo da situação. Meia-noite, eu lembro um dia que eu fiquei aqui até perto de 1 hora, eu não lembro qual era o horário. Eu sei que quando eu fui sair, o último ônibus estava passando. Eu morava a 5 quilômetros daqui. O último ônibus estava passando. Daí eu corri para o ponto, e no ponto tinha umas pessoas meio, aos olhos do motorista, meio mal encaradas. O motorista olhou e passou reto. Eu falei: mais uma vez vou andando para casa. Mais quase 1 hora andando para casa. Para chegar lá, cheguei quase 2 horas da manhã, naquele dia, mas não foi uma vez que isso aconteceu só. Mas se preocupando em apacentar, em cuidar.
E às vezes levando até má fama, por falar realmente por amor o que pensa para ajudar a resolver, mas comprometidamente. Qual que é o teu propósito em querer ser pastor ou pastora? O que você acha que é? Porque antes de você, Davi nos ensina isso, antes de você estar num lugar que todo mundo te olha, destaque, você enfrenta muito urso e muito leão sozinho. Antes que alguém fale, o que esse velho está falando? O que esse criança está falando? O que essa mulher está falando? Qual que é o propósito de você abrir um instituto? Qual que é o propósito de você abrir algo social? Uma ONG ou algo social? Para alguns é um verdadeiro campo de desvio. Para alguns é um verdadeiro campo de influência. Qual que é o propósito? Não tem Deus ali. Em alguns. Alguns realmente é de abraçar, é de fazer. Alguns pervertem no meio do caminho. Ganha-se muita doação. Ganha-se muita coisa com uma fachada legal. Nós adotamos crianças, nós cuidamos de dependentes químicos, nós cuidamos de pessoas com deficiência mental, retardamento, né? Nós cuidamos da parte social de pessoas, assistência nisso ou naquilo, mas na verdade essa documentação vai pegando muito gancho de desvio de verba, através desse documento e dessa fachada vai se construindo uma vida que você não precisa fazer nada, outras pessoas fazem por você e você ganha boa fama. Alguns casos, mas isso não permanece. Por isso que eu pergunto, qual que é o propósito de você abrir algo assim? Olha para cá, estamos chegando na época. Qual que é o propósito de você querer ser vereador? Qual que é o propósito? Não, sabe, porque eu quero ajudar o próximo, eu quero. Ou você quer encher, aqui em Curitiba no caso, você quer encher o teu bolso com 19 mil reais, mais as assessorias financeiras e tudo mais que vem com isso, e facilidades, e acessos, e alianças. O que você quer com isso? Eu quero ser vereador porque eu amo o meu próximo. Eu quero ser vereador porque eu quero construir, realmente fazer. Qual que é o propósito? É com Deus? Não é com Deus? Qual que é o propósito disso? Então, quando uma pessoa vem falar comigo, pastor, eu estou pensando em me candidatar a vereador, você sabe o que um vereador faz? Você sabe o que um vereador ele é e o preço que paga? Porque já tem uma imagem muito ruim. Assim como o pastor, ou várias outras. Mas, qual que é o propósito disso que você quer começar a edificar? Quero ser deputado. Outro ponto. Judas, olha para cá. Não vou olhar, não sou Judas. Não, estou dando um alerta. Judas, por que você quer andar com Jesus? Você quer boa fama? Ele faz milagres? Você quer ter ele como acesso? Muitas pessoas querem ter Jesus como chave de acesso, apenas isso. É só isso. Eu quero Jesus para ele me servir. Eu quero que ele me vingue. Eu quero que ele me proteja. Eu quero que ele me sirva. E se ele não fizer a minha vontade, não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu nada, porque eu quero que ele... O que você quer andar com Jesus, Judas? Você acha que o reino dele é aqui? Quando vê Jesus vindo num jumentinho, quando vê ele dizendo, meu reino não é deste mundo, meu reino está dentro de você. Aí você vai lá e vende por 20 moedas de prata a fé, ou o que chamava de fé. Qual que é o propósito de você falar que quer andar com Jesus? Qual que é o propósito de você falar que quer servir a Cristo? Quarto ponto, você quer edificar alguma coisa? Manutenção. Está escutando algum ruído aí? No teu casamento? Um ruído no carro é interessante, né? O carro precisa, você liga, já começa aquela correia do alternador, a direção fazendo não sei o quê, o carro liga, a hora que você liga, ele, sabe aquele? Não vou pegar. Vou, mas vou dar trabalho. Já viu isso aí?
Pau, 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 clé, 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 clé. Você deve ter ouvido, visto. Ruídos. Aí, de repente, se você não faz manutenção, já não é nem acidente. É uma tragédia anunciada. Você vê viadutos que caíram, prédios que desabaram, é porque tinham verdadeiras rachaduras e tudo mais. Você vê, nossa, o casal separou de uma hora para outra. Não! Vários ruídos estavam acontecendo, várias rachaduras, mas não foi feita manutenção. Como que você quer edificar algo que permaneça sem manutenção? Você acha que pastor não precisa se reciclar? Você acha que o empreendedor, o empresário, ele fez aquilo ali e acabou? Ou por acaso existe a empresa Xerox hoje em dia? Existem máquinas aí de fotocópia e tudo mais. Mas hoje em dia é difícil quem revele filme assim, de máquina fotográfica. Difícil. Tudo um tanto online, muita coisa. Muitas coisas já não tem, as empresas já não são suficientes para algumas coisas, pela demanda que alcançaram. Alguém ainda usa máquina de datilografar? Então, são várias coisas que a gente não tem tanto uso, ou uso hoje em dia. Por isso que nós precisamos de manutenção. Você acha que o médico não precisa se atualizar? O pastor Alcione estava contando para mim que ele passou mal, foi no médico e o coração dele tinha um buraco. Lembrei da música, né? Se teu coração tem um buraquinho. Tinha um buraquinho ali. E a cada 100 mil pessoas que têm essa doença, que nascem com ela, não passam dos 40 anos. E ele passou. Mal, mas passou. Então ele tinha que fazer uma cirurgia para costurar aquilo dali. E eu perguntei, como que é a cirurgia? Ele falou, olha, você está na mesa, eles vão cortar, vão serrar o teu peito, vão tirar o teu coração, ligar você nas máquinas, coloca o teu coração em cima de uma mesa, vão costurar, depois vão colocar no teu peito de novo, costurar e blá, blá, blá. Beleza? Como que ficou a cabeça do cara? Pastor, fui para oração. Estava conversando com ele domingo. Ele foi para oração. Depois de uns dias, o médico falou para mim, vai ter uma outra opção aí. Tecnologia. Eles vão colocar um negócio na tua veia aqui da virilha, que vai chegar até o teu coração e vai abrir como se fosse um guarda-chuvinha, bem no furo que eles colocam. E daí, a carne cresce ao redor. Que maravilha, não precisa abrir peito, não precisa fazer nada. Mas só aquela pecinha é 50 mil. Fora o hospital, fora o plano não cobra. Foi para a oração. Sabe o que aconteceu? Passados uns dias, o hospital ligou para ele. Seguinte. Começaram a conversar com ele. No Paraná não tem isso. Já veio para o Brasil, mas no Paraná não tem. Isso, países do exterior. Nós precisamos de um cobaia. Eles vão vir aqui com tudo que precisa, vão fazer isso, vão ensinar os que estão aqui e vão acompanhar você. Não gastou R$1, foi feito tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Manutenção. Você quer edificar algo? E esse corpo esgualepado? O sujo falando mal lavado às vezes? Você quer viver até quantos anos? Pastor, não fala isso, acabei de casar e faz pouco tempo, entendeu? Mas aí, quer viver como? Não, eu, minha mulher, eu e meu marido, a gente só se reúne para comer. Faz uma caminhada, não vai no médico, não cuida. Qual que é? Quer viver quantos anos juntos? Não, a gente só se reúne para brigar. Quer casar é contra quem? Manutenção de ruídos, reparos, atenção, respeito, revisão. Não, realmente eu estou errado. Eu cheguei falando de um jeito ali que não era para falar, eu dei uma impressão que não era para ter, então eu preciso fazer revisão. Olha, me desculpe, estava errado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu voltava, mas não dá, então eu estou pedindo desculpa. Entendeu? É assim. Revisão. Quinto ponto aí, para a gente finalizar. Se você quer construir algo, você tem que entender que você vai deixar uma herança. Que nós não vamos viver eternamente aqui. A nossa alma pode ser daqui para a eternidade,
mas nós vamos deixar um legado. Eu e você nascemos para morrer. Se você quer edificar algo, precisa entender qual legado que você vai deixar para as pessoas, para os filhos. O que Jesus deixou de legado? O que Paulo deixou de legado? O que os nossos pais estão deixando ou deixaram de legado? Porque, pelo amor de Deus, teu pai não era o capeta, tua mãe não era um demônio. Por mais que tivessem erros, herdaram isso também e não limitaram isso. Mas eu posso, com o entendimento bíblico de hoje, nessa manutenção, eu quero quebrar essa maldição na minha vida. Separaram 600 vezes, ou tiveram um problema porque não tomava água. Não, eu vou começar a tomar água. Até como eu tenho aquele meu, não sei o que, como é que chama a rede de transmissão? E eu mando para um monte de gente. E eu falei, vou fazer um negocinho aqui, beba água. Mandei para um monte de gente. Só foi sarro. Daqui a pouco eu mandei no meio do dia. Você bebeu pouca água hoje, né? Meu irmão, das pessoas que me responderiam, é muita gente que responde. Jogando por baixo, às vezes, dependendo, dá umas 100 pessoas. E olha só, 96, 95, 98, 92%. Mas foi mais de 90%. Realmente, tomei 2 copos, não tomei 3 copos. Realmente, tomei só 1 litro, no máximo. O calor que estava, que era um estágio para o inferno. Qual a herança que nós estamos deixando de educação? O que as pessoas vão lembrar da gente? Quais são as frases? São frases boas, né? Agora, o que você acha quando alguém pega e faz assim, uma saudação nazista? O que você acha que alguém pensa quando alguém deixa só o bigodinho no meio? Que tipo de herança que foi deixado ali? Isso que alguns não estudaram a fundo, quem foi Calígula, Nero, não tem registros suficientes daquela época para que a gente tenha certos conceitos de respostas, assim, características, né? Mas a Bíblia diz que, em Provérbios, que a memória do justo será honrada, mas a do ímpio não vai ser honrada, vai ser desonrada. Quem que vai colocar o nome do filho hoje de Adolf Hitler? Só um desavisado, não é? Mas, geralmente você vai colocar de alguém que deixou um legado, não só externo, mas dentro de você. Coloca aqueles nomes, às vezes, né? Que soa algo positivo. Pessoas colocam nomes bíblicos. Meu filho vai ter um nome bíblico, esmilinguido. Conhece nada de Bíblia, né? Já vi isso aí? Pelo amor de Deus. Meu filho vai ter nome bíblico, Maomé. Da onde? Você está entendendo? Que tipo de herança nós estamos deixando, né? Alguns estão deixando uma herança errada. Quando escutam a palavra pai, vem trauma. Quando escuta a palavra mãe, vem trauma. Quando escuta a palavra pastor, vem trauma, decepção. Quando escuta a palavra casamento, eu não vou casar, não. O que eu presenciei dos meus pais foi um inferno. Precisa ter uma outra referência para sarar. E Jesus é a maior referência que existe para zerar a nossa vida e trazer uma referência positiva, seja do que for. Você quer edificar algo? Olha as fotos daquela mulher. Ela é resultado de algo. Você é resultado hoje. Cristo está colocando referências na sua vida. Você precisa de princípios, eu preciso. São princípios mínimos. Talvez eu falo com alguém que as suas bases foram feitas às pressas para as decisões que tomaram na vida. Hoje eu estou te alertando no nome de Jesus, porque Deus está chamando você para edificar algo concreto. Eu já fui caluniado, eu já fui perseguido, me lograram quantas vezes, me roubaram quantas vezes, cuspiram no meu rosto inúmeras vezes,
sugaram, depois falavam mal, já foi N coisas que já aconteceu, falando mal da minha família, se aproveitando da minha família, se aproveitando da igreja, distorcendo, eu não sei, meu Deus, uma infinidade de coisas, mas isso não foi só comigo, foi com alguns aqui também, mas eu permaneço, porque as minhas bases estão aonde? Os propósitos estão aonde? A tua família, qual é a base? E do ministério, do que você está fazendo? Você se aplica, você aprende alguma coisa, porque você quer servir melhor. Às vezes você pega alguém que está dando nota, e você tem que ir muito além disso, por conta desse propósito. Então eu estou te alertando, Deus te chamou para edificar. O que você está edificando? Porque Ele está chamando você para edificar com Ele. E aquilo que você começa edificando com Ele, meu irmão, tem um legado, tem um propósito, vai agregar pessoas, porque as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Muitas pessoas não entendem o propósito do dízimo e da oferta, e ficam revoltosos. E alguns desses, depois de tempos, entendem o propósito. Que o propósito não é ganância. O propósito de um dízimo não é ganância, é pelo contrário. O propósito de um dízimo é amor. Eu amo a Jesus, eu quero que a sua obra vá para frente. O propósito de um dízimo está enraizado em Deus, nessa expectativa e tudo mais. Mas a pessoa que não amadureceu ainda nessa ideia não consegue entender. Sempre é um gigante, sempre é um atropelo, um atrapalho. E sempre acha que as pessoas podem estar se aproveitando. Mas se o nosso propósito estiver em Deus, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer. Eu pergunto para você, você está sendo o resultado do quê? O que você está fazendo? Está sendo Babel? Resultado da onde? O porquê que você quer? Eu quero ser pastor, porque daí às vezes eu olho a vida de um pastor, chego lá, esses pastores da mídia, 10% dos pastores nacionais, nem sei se 10, talvez 5, tem essa vida de mídia, faz isso por um propósito, porque eles têm que estar em várias partes, porque são formadores de opinião, e Deus cuida de tudo e deles, quando é para estar e quando não é para estar. Está entendendo? 10%. 90% tem essa vida dessa pessoa que você acompanha aqui e conhece o cotidiano, dentro de casa, fora de casa. Grande maioria. E alguns pensam assim, não, eu quero ser, porque olha aí, ó, vai ter acessos, vai ter isso, vai ter aquilo. A cada 200 pessoas que você fala, se você conseguir uma ou duas coisas, a maioria das vezes você tem que dar um jeito, o teu jeito disso, daquilo, de passar cartão, de fazer aquilo, não importa o jeito que está a tua saúde, você vai transpassando isso e aquilo e tudo mais. E o pior, você está motivado. Você sabe as tuas bases, sabe o teu propósito, você vai permanecer. Deus vai te honrar. Eu estou te chamando, porque se não for o propósito, daqui a pouco o pastor Sadi falou algo que não me agradou, ou eu falei algo que não agradou a ele, vou sair da igreja, vou não sei o que, vou tirar isso, vou não sei o que, fui eu que dei aquele teclado uma vez para a igreja, arranca, você está entendendo? Mas aonde que está a tua raiz? Deus nunca vai nos deixar no vácuo naquilo que nós semeamos nele. A melhor coisa é semear em Deus naquilo que pessoas não podem nos pagar e nem reconhecer às vezes. É aí que Ele abençoa. E depois de tempo você entende esses propósitos e você vê que as coisas foram construídas ao seu redor, foi tudo sendo edificado, tudo, porque Noé se preocupou em construir a arca, Deus mandou os bichos, fez com que leão convivesse com cabra, Ele fez com que a água não entrasse para dentro do barco, Ele proveu a chuva cair, Ele proveu as coisas no momento certo, no tempo certo, da forma certa, porque Ele fez aquilo que era certo. Você percebe que as coisas vão sendo desse jeito, porque Ele é a base. Se coloque em pé, por favor. Talvez você pegou uma linha errada.
E um passo muda toda uma caminhada. Eu estou chamando você para dar um passo certo desse princípio e mudar uma caminhada. Olha só, gente, presta atenção. Eu estou convidando a você a uma autorreflexão, como diz, domingo é Santa Ceia, né? E a Bíblia vai trazer-nos a essa autorreflexão. Ela vai nos trazer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Essa honestidade desse princípio. Põe a mão no teu peito assim. Qual é o propósito? Qual é a herança que você está deixando? O que você está fazendo que não tem manutenção e você já está se atropelando? O que você está fazendo que não tem planejamento? Começa uma coisa, não termina, começa outra, não termina. Quantos casamentos? Você começa um remédio, não dá, começa um exercício que já não dá, não tem segurança em nada, não passa segurança em nada. Qual que é o propósito disso? O que você acha que você está fazendo? Eu quero orar junto com você. E você pode começar de novo. Em Cristo tudo pode se fazer de novo, para que você alcance resultados lógicos e eternos. Eu vou orar com você agora. Ei, e Deus está tratando no teu ego hoje, como trata com o meu ego, para que você recomece, para que você segure na mão de alguém talvez, para que você reconheça algo talvez, para que você dê passos que vão mudar os resultados da sua vida, porque talvez até hoje você foi resultado de confusão. Pai, no teu nome, Jesus Cristo, nós estamos pedindo ao Senhor que não nos permita querer começar algo como foi a Torre de Babel, com princípios egoístas, com princípios do ego, com princípios de reconhecimento, com princípios errados. Tentar fazer algo errado de um jeito que nós consideramos certo, simplesmente por cobiça, por inveja. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor a revelação através do teu Espírito Santo, para que haja clareza nessas áreas da nossa vida, porque confessamos que somos pessoas muito atrapalhadas e atropeladas perto da ansiedade que somos pressionados a exercer por conta dos cargos deste mundo. Mas quando nós estamos ligados no Senhor, o princípio correto ele vem, a base correta ele vem. No nome de Jesus Cristo, nós estamos pedindo ao Senhor, por favor, a revisão dos passos que nós estamos dando, para que os resultados sejam segundo o teu querer. Não acrescente dores para as pessoas, melhore a vida de pessoas, e no final de tudo possamos dizer que combatemos o bom combate, que guardamos a nossa fé, que temos a certeza de que a coroa está nos reservada. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, povo de Deus, vamos para casa? Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado por o Senhor ministrar sobre nós, pelo Senhor acertar e corrigir os pregos errados, apertar os parafusos que se tem que apertar. Obrigado pela reforma, obrigado pelos teus carinhos, meu Deus, no momento certo. Abençoa-nos e regressa ao nosso lar com a mesma missão: dissemos o Senhor aonde fomos semeados. Agradecemos ao Senhor pelo poder do amor que nos faz perdoar, que nos faz pedir perdão, que nos faz servir, que nos faz melhorar a vida de alguém, que nos faz ofertar. Obrigado, Jesus Cristo, por todos os livramentos, por toda a tua proteção. Desde já, em nome do Senhor Jesus, amém. Estenda a sua mão para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, e todos digam, amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo, amém?